Desmame, por onde começar? Quais os desafios? Como fazer para que essa criança pare de mamar sem deixar traumas, sem ser um clima hostil dentro de casa, sem ficar uma coisa chata? Vamos conversar sobre desmame? Hoje a gente vai olhar para o desmame. Ei, Andressa! De uma forma bem respeitosa, com o olhar da neurociência, da criação com apego. E eu quero trazer bastante coisa para vocês aqui que pode ajudá-las aí nesse processo que pode ser tão bonito, na verdade, né? Sejam bem-vindas. Quem estiver assistindo então gravado depois no IGTV, quiser passar um pouquinho para frente, que agora eu vou dar oi para todo mundo, vou dar bom dia, vou dar alguns recadinhos. E aí logo vocês já começam a falar aqui sobre o desmame em si mesmo. A Andressa tinha falado, vou estar lá com certeza. Eu mal liguei, ela já estava aí, né? Minha super amiga, minha madrinha de casamento. Gente, quem vocês conhecem aí que esteja passando por esse processo de desmame, ou pensando em passar, ou querendo, ou pensando como vai ser lá no futuro, mandem o aviãozinho aqui da live, né? Manda pra todo mundo, que mesmo que a pessoa não possa ouvir agora, assistir agora, ela pode assistir depois. E eu realmente acredito que esse novo olhar pro desmame, esse olhar mais baseado realmente na empatia, né, na neurociência, pode trazer aí mais leveza pro dia a dia de vocês e com certeza muito mais qualidade para as crianças, né? Meu tema. E aí, como vocês estão? Quem quiser já ir colocando aqui alguma pergunta, alguma situação que esteja passando, que daí eu vou acrescentando no conteúdo da live, tá bom? Mas antes, então, enquanto o pessoal vai entrando, eu queria contar pra vocês que o áudio curso vai sair, eba! A gente vai começar as inscrições do áudio curso, provavelmente essa semana, se não na segunda-feira, com certeza absoluta. Nós vamos começar só com o pessoal que tá na lista de espera, então se você não tá na lista de espera, se inscreve lá no meu link da bio. O áudio curso, gente, são 32 áudios que a gente manda todos os dias, quer dizer, não manda 32 por dia, manda um por dia, no celular de vocês. Então vai dar 2 meses de curso, cada dia um áudio. Esse áudio vai fazer você refletir sobre um assunto, mudar alguma coisa no dia a dia, convidar alguma prática diferente. É muito conteúdo, é muito legal. Todo mundo que fez, assim, é incrível. E aí, a cada 15 dias de áudios, a gente tem uma aula ao vivo pra gente conversar sobre aqueles áudios, aqueles conteúdos e assim por diante. Tá bom? Se inscreva na lista de espera, que quem estiver na lista de espera vai receber primeiro o link de inscrição e um valor promocional. Aí quando acabar os dias de inscrição da lista de espera, a gente vai abrir daí geral com o valor real dele, tá bom? Então quem quer conhecer mais sobre o audiocurso para pais, para mães, para avós, para cuidadores, para babás. Teve um pai que fez o primeiro grupo do audiocurso, aí ele terminou e falou, você posso escrever minha babá? Eu falei, claro, imagina. Aí ele escreveu no segunda turma babá, e disse que foi muito legal. Eles começaram a falar uma língua, né, parecida ali no contato com a criança. Então foi bem bacana. Gi, seja bem-vinda! Gente, então vamos começar a falar de desmame? Tive várias perguntas lá na caixinha de perguntas. Foi super bacana, perguntas bem relacionadas à mamadeira, por exemplo. Relacionada a questão do bebê não soltar o peito de jeito nenhum, várias questões assim bem interessantes, tá? Então, a questão também da escolinha, né? Várias coisas assim. Então, oi Cristine, seja bem-vinda. Carla, seja bem-vinda. Mamãe, seja bem-vinda. Então, vamos lá, vamos começar falando de desmame. Gente, desmame. Quem tá aqui, já falei lá no começo, mas vou falar de novo. Pega esse aviãozinho, mandem pra todo mundo que vocês conhecem. Porque se tem uma mãe que não tá passando, ela tem uma amiga que tá, uma irmã que tá, uma filha que tá, alguém que tá passando pelo desmame. E pode sim ser um processo muito doloroso, pode ser um processo traumático e não precisa ser, né? Então vamos disseminar o máximo possível essas informações que a gente tem sobre uma educação mais consciente. O que é uma educação consciente, gente? É uma educação consciência, né? A gente parar de olhar para achismos, parar de olhar para costumes e ver o que hoje a ciência já comprova, né? O que a ciência já consegue nos mostrar dos benefícios, dos malefícios, de tudo que envolve a relação com os nossos filhos. Lógico que tem muita coisa que talvez eles ainda não consigam mostrar, talvez não. Mas o que eles já conseguem, gente, já vamos usar. Não tem por que a gente ficar se baseando em crenças, porque minha avó dizia, minha mãe dizia, minha tia dizia, porque dizem.
Se nós já temos a ciência aí que pode ir comprovando, né? Então a gente vai seguindo as coisas até a hora que a ciência nos mostre, opa, peraí, não é bem assim. Aí nós podemos rever e tentar um outro caminho. Então nós vamos começar a falar sobre esse desmame. Para falar de desmame, gente, a gente precisa falar de amamentação, né? Por quê? Porque todo comportamento tem por trás uma necessidade, né? Por que a criança quer mamar? O que é o mamar? O que é a amamentação? Então vamos lá, o bebezinho nasce e aí ele já nasce com esse instinto de sucção, né? Ele já nasce querendo mamar. Vamos ver ali, 8 meses, mama no peito, estou fazendo exame noturno. Ela ainda acorda de madrugada, ninamos, ela volta a dormir. Só dou o peito depois das 5 da manhã. Muito cedo? 8 meses, já falamos, Carla. Então a criança nasce já com a questão da sucção. A questão da data de desmamar ou não, Carla, é um dos tópicos que eu vou falar aqui, tá bom? Então vai englobar a sua pergunta aqui, pra gente não desviar a minha linha de raciocínio, que eu fiz todo um desenho, que é muita coisa pra falar. Parece que não, mas é muita coisa. E aí, esse instinto de sucção é porque a natureza é muito sábia. O que a nosso mamar traz pro bebê? Primeiro, todos os nutrientes que ele precisa para cada fase da vida dele. Então, o nosso peito, ele produz, nosso corpo, né, ele produz o leite necessário para o bebezinho recém-nascido, o colostro, o leite necessário para o bebezinho de 1 mês, o leite necessário para o bebezinho de 2 meses. Conforme ele vai crescendo, o nosso leite vai mudando também. Então, o leite, a amamentação materna, a amamentação natural no peito, ele é o melhor alimento para a criança, sem dúvida nenhuma. Tá? Pra criança filha daquela mãe e assim por diante, sem dúvida nenhuma. Ah, mas eu não tenho leite, eu vou suplementar com leite de banco de leite. Ok, é leite materno, é leite humano ainda, né? É a melhor alimentação. Ah, Elsa, eu não consegui, eu precisei da leite artificial. Ok, não tem problema. A gente sabe que não é a melhor alimentação pro bebê, mas a gente lida com o que tem, né? Não é assim, eu não consegui alimentar, eu sou a pior mãe do mundo, meu filho vai ficar doente. Não, nós estamos lidando com o que é real, o que é ideal, o que é possível, tá? Amamentar é fácil? Para algumas pessoas é, poucas. Para a grande maioria não é. Por várias questões, tá? Várias questões. É desafiante a amamentação. Questões físicas, dor, psicológicas, emocionais. A gente sabe que tem todo um puerpério aí que envolve uma fusão emocional gigantesca. Quando o bebezinho nasce, gente, o corpo físico se separa, mas o corpo emocional e o corpo etérico ainda continuam misturados. Então, esse puerpério que nós passamos é um resgatar do nosso corpo emocional, do corpo emocional da criança, que durante muito tempo a gente deixou escondido, porque desde pequenininho nós somos ensinadas, oi Gabi, nós somos ensinadas a olhar para fora. O que você vai ser quando você crescer. E estude, compita. Estude para competir com os homens. Tenha as melhores vagas no mercado de trabalho. Nós, mulheres, somos ensinadas para ser como os homens. Então, todo o nosso lado yin, o nosso lado feminino, que tem a ver com essa questão emocional, com a intuição, com essa introspecção, nós somos desestimuladas a usar. Na verdade, nós vamos esquecendo isso, né? Toda essa conexão emocional, conexão com as outras pessoas, a gente não é mais estimulado a continuar acessando isso, né? Então, a gente é estimulado a bloquear isso e olhar pra fora, olhar pro mundo, olhar pro nosso lado yang, porque a gente tem que competir. Não estou dizendo aqui que a gente não pode ir para o mercado de trabalho, muito pelo contrário. Todas nós, mulheres e homens, temos que fazer o que nos realiza, o que nos faz bem. E sim, a sociedade tem que estar aberta para isso, né? Para pagar bem uma mulher que tem um bom currículo, né? Uma boa capacitação, assim como paga o homem, de igual para igual. Não é isso que eu estou questionando. O que eu estou dizendo é o quanto nós fomos convidadas a nos desconectar desse nosso lado yin, que nos permitiria uma amamentação muito mais fácil, nos permitiria uma conexão com os nossos filhos muito mais fácil, que tem a ver com desmame, tá, gente? Eu já vou chegar lá. Então, esse processo de amamentação já é difícil, já é desafiante para a grande maioria das mulheres, não para todas, tá? Conheço algumas mães que não tiveram dificuldade nenhuma em amamentar, mas muitas mulheres têm, inclusive em manter a amamentação exclusiva até os 6 meses, que é a grande indicação da medicina hoje, da ciência hoje, né? O bebezinho não precisa e não está com o organismo pronto para receber outro alimento que não seja amamentação, né? Ele não está com toda a sua estrutura pronta para receber alimentos diferentes da amamentação. Depois dos 6 meses, ele já pode, não é que ele precisa, ele já pode receber outros alimentos diferentes do leite materno. Tá, mas o que essa amamentação traz para esse bebê? Então, ele traz o alimento nutricional,
ele traz o alimento emocional e ele traz toda uma estruturação fisiológica. Por quê? Quando o bebê tá mamando, quando ele tá no nosso corpo, grudadinho com a gente mamando, ele tá sentindo nossa temperatura, não é sentindo, ele tá equilibrando a dele com a nossa. Temperatura, batimento cardíaco, respiração. Então, esse contato grudadinho para amamentação no peito é essencial para o seu bom desenvolvimento fisiológico também. Tá? Então, a amamentação, ela não é só nutricional, ela é fisiológica, ela é um alimento para a fisiologia do bebê, ele é nutricional, que também vai, né, para a fisiologia, para o organismo, etc. E ele é emocional. Lembra que eu falei que os campos estão ainda conectados quando o bebê nasce? Separa o corpo físico, mas o corpo etérico, o corpo anímico, o corpo rítmico, né? A gente fala que o corpo energético ainda tá junto, misturado. É a fusão emocional que a Laura Gutman fala tanto, que a gente também sabe pela antroposofia, né? Linhas diferentes falando a mesma coisa. Então ainda estão conectados isso. O bebezinho ainda está completamente conectado à mãe, tá? Por isso que muitas vezes o bebê chora, a gente não sabe por quê, muitas vezes o choro é nosso, muitas vezes a gente chora, não sabe por quê, muitas vezes o choro é do bebê. A Laura Gutman traz a imagem de que nós e os bebezinhos saímos, né, o bebezinho sai de dentro da gente e a gente entra os dois numa grande banheira de água, que é esse campo emocional. A gente tá sentindo as mesmas coisas. Então, se a água tá muito quente, o bebê também vai sentir. Eu preciso ir lá e, opa, vamos temperar essa água. Se a água tá muito gelada, o bebezinho tá sentindo, eu também tô sentindo, opa, vou temperar essa água. Então, essa fusão emocional é o que garante a sobrevivência do bebê. Num sentido psicológico e emocional, porque o bebê capta tudo do ambiente. Tudo. E nós, estando ali conectado com eles nisso, podemos garantir a sobrevivência dele. Olha como a natureza é sábia, gente. É incrivelmente sábia. Alce, mas eu não consegui amamentar. E agora? Meu leite secou, eu tive problemas emocionais, eu tive questões da minha família, eu tive questões fisiológicas, eu tive mil coisas. Meu leite secou, e aí? Eu não vou alimentar emocionalmente meu filho, eu não vou alimentar fisiologicamente meu filho, eu já sei que eu não vou alimentar nutricionalmente, porque eu não consegui. Mas o que vai acontecer? Calma, gente. É possível amamentar com a madeira, caso eu não consiga aumentar, eu não quis aumentar, às vezes foi uma escolha da mãe, não quis, não é pra mim, não consigo, eu tentava aumentar, ficava com mais raiva daquele bebê ainda, etc. Ok, não é obrigatório, você não tem que ser pela amamentação no peito que você consiga dar todas essas coisas, né? O nutricional vai ficar diferente? Vai, mas é o que tem pro momento. Agora, você pode dar colo enquanto amamenta essa criança. Olho no olho, conexão emocional, evitar ao máximo que outras pessoas amamentem ela, porque o processo de amamentação é a garantia do bebê de vínculo com essa mãe. Então, por isso que a gente diz, gente, não tem problema mamar na mamadeira, mas que seja essa mãe que esteja dando o que ele precisa além do nutricional. Né? Principalmente nos primeiros meses, até os 6 meses, o ideal é que a criança mame só no colo dessa mãe. E isso é a dificuldade quando dá mamadeira. A partir do momento em que eu dou mamadeira, eu tenho liberdade, né? Eu posso tomar meu banho, tô super cansada, não custa deixar a avó da mamar, o pai da mamar, a tia da mamar. Ok, mas nós estamos daí não permitindo o alimento emocional de vínculo e de apego seguro com essa mãe. Dá pra ser em outros momentos? Claro que dá. Claro que dá, mas lembre-se, a natureza é sábia. É principalmente no momento de alimentação nutricional que a criança está também sugando ali, ela tá aberta, sugando, levando pra dentro. E ela vai levar pra dentro o seu olhar, ela vai levar pra dentro o seu tato, né, o seu contato, o seu carinho, sua respiração, sua entrega emocional para aquela criança, todo o seu campo ali doado para essa criança que ela precisa para o seu bom desenvolvimento. Por isso que a natureza criou tudo desse jeito. E nós, homens, humanos, inteligentes, podemos criar soluções para quando não é possível, que essa é a ideia. Né? Não foi possível amamentar? Ok, tem uma mamadeira. Graças a Deus existe mamadeira, gente. Graças a Deus existe leite artificial. Graças a Deus existe banco de leite. Mas como é que a gente usa isso mantendo o conhecimento que a gente tem e dando o resto que a natureza ainda precisa? Né? Eu não tenho leite nutricional, mas eu tenho todo o alimento emocional que eu posso dar pra ele, todo esse colo que eu posso dar pra ele, todo esse carinho, todo esse contato, dessa fusão que eu posso ajudá-lo, né, a ir se alimentando disso, principalmente nos momentos de alimentação, nos momentos de amamentação, tá? Ok. Então, antigamente, acreditava-se que o bebê precisava mamar de 3 em 3 horas.
pensando só na área nutricional e pensando que os médicos acreditavam que sabiam que o bebê ingere tanto, 1 ml mais ou menos por minuto, um bebezinho de tanto tempo, com o estômago desse tamanho, precisa de tanto, então de 3 em 3 horas, mandando mais ou menos tanto tempo num peito, tanto tempo no outro, vai dar o suficiente para sua nutrição. Conforme a ciência foi caminhando e foi percebendo que cada bebê mama de um jeito, cada peito, cada seio produz o leite de um jeito, a quantidade que sai dos ductos são diferentes de seio para seio, tempo de amamentação é completamente diferente, o tanto que suga, o tanto que não suga, de seio para seio, de mãe para mãe, de criança para criança. E conforme a natureza, a ciência foi se desenvolvendo e percebendo que não é só alimento nutricional, mas criou-se a bandeira e a defesa da livre demanda. Qual que é a ideia? O bebê sabe quando ele precisa mamar. O bebê pede e nós estamos aqui para atender às suas necessidades. Nós, enquanto pais, enquanto mães, estamos aqui para atender às necessidades dessa criança. É sobre isso. Nós precisamos atender às suas necessidades o máximo possível na primeira infância, para que eles tenham segurança de que eles podem se desenvolver com tranquilidade. Eles não precisam ficar o tempo todo hipervigilantes, lutando para sobreviver. Que esse é a grande preocupação instintiva do mamífero. Nós somos mamíferos. E nós nascemos e a primeira coisa que a gente quer é: cadê a minha mãe pra eu mamar? Se eu não mamar, eu morro. Se eu não mamar, eu morro. E não interessa se é mamadeira ou se não é. A minha mãe é o símbolo que eu tenho dessa segurança. Se eu não estiver com ela, qualquer coisa pode acontecer e eu vou morrer. Se ela não me vê, se acontecer alguma coisa, ela se distrair, eu parar pra beber água e algum animal vir me comer, eu vou morrer. Então eu preciso estar o tempo todo sendo o centro das atenções. O tempo todo nessa segurança. E isso a gente entende que é o apego seguro, né? Toda a teoria do apego seguro, gente, ela é super científica, é muito bonita de ver. Foi feita experiências com vários tipos de animais, com macaquinhos. Foi colocado, inclusive minha mãe mandou um vídeo esses dias pra mim. Eu falei: mamãe, esse é o vídeo do apego seguro. Com macaquinhos onde colocavam um boneco com o seio com leite, né, com a mamadeira, com leite, e outro com uma textura de pelo de macaco, assim. E aonde que eles iam, gente? Eles mamavam aqui e vinham pra cá. Mamavam aqui e vinham pra cá. Quando eles tinham que escolher quem que iam, eles estavam com medo, onde eles iam? Aqui. Não era o seio. O seio, gente, é só um artifício. É só uma ferramenta que a natureza criou para que a gente possa oferecer tudo que o bebê precisa. E se eu não posso dar o seio, que eu posso oferecer tudo que ele precisa com a mamadeira. Tá? Então, pra gente entender essa questão da amamentação. Então, o bebê tem no seio da mãe, nessa amamentação, o seu mundo quando ele nasce. É o seu mundo. Se eu tiver a minha mãe ali com o seio me dando mamar, eu tô garantido. Eu posso dormir, eu posso ficar tranquila, eu posso relaxar. Por que tem gente que fala assim: meu Deus, meu filho fica o dia inteiro no peito, ele não sai do peito? É o mundo dele. É o mundo dele. É a única coisa que ele precisa para ter certeza de que ele pode se desenvolver tranquilo. É a única coisa que o cérebro dele precisa para ele ter certeza que ele pode se desenvolver tranquilo. Eu tô com a minha mãe, eu tô no colo, eu tô mamando, eu não preciso de mais nada. Eu tenho temperatura, eu tenho batimento cardíaco, eu tenho respiração aqui regulando o caminho, eu tenho minha nutrição emocional e física, a minha mãe tá aqui me dando carinho, tudo que eu preciso, me sentir amado, me sentir importante, me sentir visto e ter minha alimentação fisiológica, meu ritmo todo garantido. Então é o mundo dele, gente. A criança nasce e o mundo dele é o seio. Então a gente fala que a criança nasce e ela passa a enxergar isso aqui, na horizontal, né? Ela deitadinha, ela enxerga o nosso peito, esse é o mundo dele. E aí, com a livre demanda, a gente trouxe essa qualidade, né? Essa qualidade de eu não preciso regular o horário dele de amamentação. Eu posso dar o leite quando ele pede, eu posso dar o seio quando ele pede, eu posso garantir as suas necessidades quando ele pede. E isso vai fazendo com que ele crie um apego seguro. Eu não deixo ele chorando. Eu vou lá e atendo as suas necessidades. Isso vai fazendo com que o cérebro dele saia da alerta de sobrevivência e fique tranquilo para continuar o seu desenvolvimento neural. A gente falou sobre isso até na adaptação escolar. Gente, faz assim se tá fazendo sentido pra vocês. Esse olhar pra amamentação. E quem sabia essa questão da mamadeira? Né? Muita gente fala: eu não consegui amamentar, tive que dar mamadeira. Tudo bem, mas quem sabia essa questão de... A mamadeira não é a questão é quem dá essa mamadeira, se a gente consegue garantir todo o resto que envolve a amamentação. Né? Essa é uma informação super importante, gente, super importante. Porque a gente não precisa prejudicar esse momento tão importante de desenvolvimento da criança que vem através da amamentação. Só porque tive que dar mamadeira. Ok, vamos fazer esse maravilhoso.
né? Vamos fazer ser maravilhoso, mesmo com a mamadeira. E vai ser, isso não vai prejudicar em nada se a gente conseguir olhar com esse olhar tão lindo, que é a amamentação oferecendo muito mais do que só a parte nutricional, tá? Minha irmã entrou, que linda! Então tá. Então, a criança vê no seio da mãe o seu mundo. E se não é no seio da mãe, que seja na mamadeira, mas é na mãe, tá? Na mãe dando essa mamadeira. Ai, meu filho fica muito nervoso. Como tá sendo o processo de amamentação dele? A mãe que tá dando essa mamadeira? Não, é qualquer pessoa, outra pessoa. Uma pessoa dá, vem um amigo visita, dá, outra pessoa dá. A criança vai perdendo, gente, esse chão dela, tá? Porque são nesses cuidados primordiais que ela vai entendendo que o mundo é seguro. E normalmente a gente precisa entender que é a mãe que traz essa segurança pro bebê. Lógico que aos poucos a gente vai tendo muito mais tranquilidade. Isso eu tô falando nos primeiros meses e a gente vai construindo isso tudo. Ok. Amamentação exclusiva até os 6 meses. Ótimo. Depois dos 6 meses, a gente precisa dar alimento? Não, a gente já pode dar alimento. Por que é legal já começar a dar alimento? Porque se o corpinho dele já tá... Tô falando, né, coisa de nutrição aqui, né, Andressa? Andressa é nutricionista. Se o corpinho dele já tá pronto para começar a receber outros alimentos, eu posso ir preparando ele, posso ir ensinando ele, posso ir deixando ele ir se familiarizando com esses alimentos, né? E aí não quer dizer que a partir dos 6 meses a gente tem que começar a substituir uma mamada por uma alimentação, por uma refeição. Não quer dizer isso, a gente tem até 1 ano mais ou menos para a criança ir se alimentando aos poucos, ela vai substituindo, ela vai entendendo que o nutricional ali também é substituído por um alimento, sem ser brusco. A gente não precisa tirar uma mamada e dar uma refeição. Isso também tem a ver com desmame, mas não de uma forma gentil. Ele ainda não, o corpinho dele ainda não entende, ele ainda não assimilou que a nutrição vem pelo alimento. O alimento para ele é mais um brinquedo, e ele vai precisar ter esse processo de adaptação com esse brinquedo, assim como com esse alimento, assim como teve um processo de adaptação com o peito. Lembra que ele teve que aprender a fazer a pega, você teve que aprender também a melhor posição. Tudo é um processo de adaptação, gente. É um serzinho novo num mundo novo. Completamente diferente, ele nunca viveu isso. O que ele viveu era dentro lá do nosso útero, sem precisar fazer nada, tudo chegava nele. A gente era altamente responsivo, né? Todas as suas necessidades eram atendidas ali. Então, ele vai ter que aprender, num primeiro momento, a pedir pelo que ele tá precisando, porque a gente também não sabe, então ele vai aprender a chorar, aprender a ver que tipo de choro, e a gente também vai aprender, é tudo uma adaptação. A alimentação, mesma coisa, é um processo de adaptação. Se a gente respeita esse processo de adaptação, a criança não fica desesperada pelo peito, porque ela vai entendendo, ela vai percebendo, o corpinho dela vai percebendo que pode ser substituído por alimento, e assim vai, tá? Aí começa um processo de desmame. Mas existe uma coisa muito importante da livre demanda, que é o que dificulta muito o desmame posterior, que eu preciso falar pra vocês agora. A livre demanda chegou, linda, com uma teoria maravilhosa. Eu sou uma das maiores defensoras da livre demanda. Mas eu sofri bastante com isso com o Joaquim, com o meu primeiro. Por quê? Porque a livre demanda facilita muito a vida das mães. Muito. Eu não preciso deixar ele chorando e esperar 3 horas pra dar mamar. Eu não preciso esperar o horário pra poder acalentar essa criança, pra poder dar o peito na boca dela. Nossa, facilita demais. Só que acontece que durante os primeiros meses, 1 mês, 2 meses, sim, o peito talvez seja a resposta pra tudo. Mas conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai começando a se distrair com as coisas, ele vai começando a se interessar pelo mundo, ele vai começando a se interessar pelo seu próprio corpo, por ouvir a voz, ele vai começando a perceber que existem outras coisas no mundo além do nosso seio. Mas nós, mães, muitas vezes, ou na maioria das vezes, enquanto estamos na livre demanda, continuamos usando o seio para tudo porque é muito mais fácil. Nós já temos essa ferramenta e o bebê para de chorar. Então ele caiu, ai, dá o seio melhora, porque tem tudo isso. Claro que tem. Mas talvez com o tempo ele pode ir percebendo que essa dorzinha também passa com um carinho, que essa dorzinha também passa com o colo, com o aconchego dessa mãe, com o canto dessa mãe, com uma aguinha, com uma pomadinha. Vai percebendo que, ele tá com fome, ai meu Deus. Calma, olha, essa frutinha talvez também resolva. Não quer dizer que a gente vai deixar de dar o peito, mas a gente, mães, mulheres conscientes, parando de usar o peito como ferramenta para tudo e criando novas formas de se relacionar com essa criança e novas formas de deixar a criança se relacionar com ela mesma e com o ambiente. A criança aprender a lidar com a frustração sem o peito é maravilhoso também.
né? Por quê? Porque ela vai aprendendo outras formas. Olha, o choro é bom, a gente não precisa calar o choro. A gente não precisa fazer a criança parar de chorar. O peito faz. Mas por que o choro me incomoda tanto? O choro é bom, gente. Lágrimas eliminam cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Como que a gente elimina? Ai, meu Deus, como é que eu faço pra esse cortisol ir fora? Deixa chorar. A criança precisa... Não é deixar chorar no berço, gente. Não é isso. Acalentando, por favor. Caiu, machucou. Nossa, filho, tá doendo. Chora, filho. Chora que tá doendo mesmo. A mamãe tá aqui com você. Posso ver? Não, não. Tá tudo bem. A mamãe tá aqui. Vai passar, mas tá doendo muito, né? Eu imagino, olha, tá machucado mesmo. Tá doendo, essa dor é verdadeira. Pode chorar, filho, pode chorar. Não é? Ai, meu Deus, tá doendo, vem pro mamar. Vamos mamar. Pronto, mamou. Ele até se desconectou da dor, se conectou de tudo e... Mamar. Resolve minha vida. Né? Lindo, lindo, mas nós, mães, precisamos atender as necessidades das crianças. E muitas vezes a necessidade da criança não é peito. É necessidade de acalento, é necessidade de reconhecer seus sentimentos, é necessidade de interagir com o ambiente, de se sentir visto, de se sentir importante, de se sentir amado, de se sentir... E não é só com o peito que a gente faz isso. Então, o desmame fica tão difícil lá na frente porque nós ensinamos a criança e mantivemos esse ensinamento de que tudo se resolve com o peito, de que o peito é tudo, de que o peito é a solução para todos os problemas. Porque para nós é muito mais fácil pra gente, até porque, vamos supor, a gente tá conversando com alguém, a criança vem, ela quer atenção, ela quer mamar, põe pra mamar e continua conversando. Olha que fácil! Ela se sente amada, se sente vista, se sente importante. Por quê? Porque ela aprendeu que é aqui que ela tem tudo que ela precisa. E aí, eu tô mostrando, vocês não estão nem vendo, né? E aí, a gente continua a nossa vida. Nossa, muito mais fácil. Enquanto as crianças mamar, ufa, tô salva. Agora, eu pensava isso com o Joaquim. Eu falava, ai, gente, graças a Deus ele gosta de mamar por tudo. Porque eu sei que tudo resolve com o peito. Eu posso ir em qualquer lugar com ele. Porque o que aconteceu do peito está resolvido. Olha como é fácil. Olha como é fácil essa vida da mãe em livre demanda, né? Entre aspas. Lógico, a livre demanda cansa, a livre demanda tem muitas outras questões. Por isso que chega uma hora que a mãe, normalmente, na livre demanda, quer desmamar. Mas a gente precisa entender que depois de um tempo, não é o peito que resolve tudo. E nós precisamos ir criando esse repertório com os nossos filhos. Nós precisamos ir dando esse repertório para os nossos filhos. Nós precisamos ir dando a possibilidade dele sentir seus sentimentos, vivenciar suas emoções. Não é abandonando a criança, é dando outras coisas que podem ajudá-la a se acalentar. Será que uma música? Será que um colo? Será que um canto? Será que um carinho? Será que naquele momento que ele tá pedindo atenção entediado, ele não quer que a gente brinque com ele? Ele não quer que a gente sente com ele e fala, filho, vamos brincar do quê? Eu tô aqui pra você, eu tô te vendo. Não é tipo, ai, tá, vamos brincar. Aí, ó, ele não quer brincar, ele quer mamar. Não. Ele não quer brincar, ele quer você. Só que normalmente ele só te tem se for pelo mamar. E por quê? Porque a gente tem fisicamente. Porque mentalmente, normalmente a gente tá dando mamar, pensando em outra coisa, resolvendo outra coisa, no computador, no celular, com outra pessoa, com não sei o quê. Mas é o único jeito que eu tenho ela, então ok, é o que eu aprendi que me satisfaz, é o que eu aprendi que eu tenho dela. O que eu aprendi que eu tenho dela é esse mamilo dentro da minha boca, me dando os meus nutrientes, essa temperatura, esse batimento cardíaco, essa respiração, esse contato corpo a corpo, coladinho. Ai, eu tenho ela. Se eu não mamar, ela vai fugir. Se eu largar esse peito, pra onde ela vai? Se eu não mamar, se substituir por uma mamadeira, qualquer um pode me dar mamar e eu vou perder a minha mãe. Muitas coisas acontecem nesse cérebro desesperado. O mundo da criança é a mãe, gente. É isso. E se nós somos o peito pra ele, o mundo da criança é o peito. Se nós só formos o peito pra ele, o mundo da criança é o peito. Depois de uma certa idade, né? No começo é o peito mesmo, né? Depois de 1, 2, 3 meses, quando a criança começa a querer interagir com o ambiente, a gente pode começar a interagir com ela quando ela pede, né? Com 6 meses, a gente pode começar a interagir com ela com o alimento. Não quer dizer, de novo, que a gente precisa substituir a alimentação por alimento com 6 meses, gente. É um processo. A criança vai conhecendo o alimento, a criança vai se identificando. O BLW é um método de introdução alimentar muito legal, que é a ideia de que a criança vai desmamando por conta e substituindo por alimentos. Você vai deixando à disposição dela, você vai oferecendo os alimentos, ela vai conhecendo textura, ela vai brincando, ela vai jogando no chão, pegando, e assim vai. A BLW é um outro assunto que a gente pode fazer uma live um dia. Mas o desmame, ele é natural
Quando a criança vai percebendo que ela não precisa mais desse mamar. Porque ela tem a mãe de outro jeito, porque ela tem acalento de outro jeito, porque ela lida com a dor dela física de outro jeito, porque ela lida com o seu tédio de outro jeito, porque ela lida com o seu cansaço de outro jeito, porque ela lida com o seu sono de outro jeito. Só que não é a gente impondo isso pra ela, não é a gente substituindo o mamar por outra coisa. Ah, não. Então vamos lá. Se desde bebezinho eu sempre dei o peito pra tudo, sempre dei o peito pra tudo, sempre dei o peito pra tudo, ele já sabe que é o peito. Eu não vou agora, caiu, não vou mais dar peito. Agora eu vou só fazer carinho. Ele vai chorar desesperadamente, porque ele não sabe que esse carinho acalenta. Então existe todo um processo que a gente precisa ser respeitoso com os nossos filhos. O cérebro dele, gente, não é costume, tá, gente? É caminho neural. São as sinapses que a gente criou. O cérebro dele entendeu que a dor se cura com o peito. O cérebro dele tem sinapses de que o medo se cura com o seio, de que a solidão se cura com o seio, de que saudade se cura com o seio, de que sentir-se importante pra minha mãe é ela me dar mamar. O cérebro criou essas sinapses porque a gente só ofereceu o seio o tempo todo, tá? Então, a livre demanda é maravilhosa, mas a gente precisa entender nos nossos filhos e pensando, será que é de mamar que ele precisa mesmo? Ou será que ele precisa de outra coisa agora e eu só sei dar com mamar? Eu preciso criar repertórios diferentes para dar isso pra ele, sem ser pelo mamar. Gente, a educação respeitosa é sempre sobre a mãe, o pai, os cuidadores ampliarem seus repertórios para serem respeitosos com a criança, tá? Então, nós precisamos ir criando novos repertórios desde pequenininho. Nasceu, é peito pra tudo, com certeza. A gente ainda não entende essa criança, a gente ainda não conhece os choros dela, a gente não conhece. Claro que é o peito que vai resolver tudo e ótimo, maravilhoso, livre demanda total. Cresceu, começou a interagir com o ambiente, começou a olhar olho no olho, começou a ficar na vertical, começou a querer olhar pra essa mãe. Na verdade, olho no olho é desde o começo, né, gente? Olho no olho é mais importante muitas vezes do que mamar, tá? Vínculo. Quando a criança nasce, já sabe que o que ela mais quer no primeiro momento é olho no olho, não é mamar. Olhar, ser reconhecido, essa é minha mãe. Eu te vejo, você é importante pra mim, você é um ser que eu estou completamente conectada, eu te vejo. Tá? Então, a gente entendendo isso, essa conexão não é só pelo peito, a gente precisa ir alimentando isso na criança, tá? Ai, Elsa, mas eu tô o dia inteiro com ela, eu fico o dia inteiro, eu brinco com essa criança, eu tô com ela, eu troco roupa, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Com que qualidade emocional e entrega emocional? Se eu tô com ela pensando no meu trabalho, na minha vida, no meu relacionamento, no meu pai, na minha mãe, no meu mestrado, no meu doutorado, eu não estou com ela. Eu estou só fisicamente com ela. E aí ela só sente que ela me tem se ela mamar. Por quê? Como eu não tô grudada com ela corpo a corpo, eu não tenho nem o físico, nem o emocional, nem o mental. Por quê? Porque ela é uma fusão. Lembrem, a criança está fusionada com a mãe. Ela sabe quando a mãe está realmente com ela. E se ela não tem a mãe com ela de outro jeito, ela precisa ter o peito, que é a garantia de sobrevivência. Entendem isso? Fica claro isso? É neurológico. Se eu não sinto a minha mãe comigo, eu preciso sentir fisicamente. Peito, garantia total de que ela não vai me deixar morrer, tô mamando, tá? Então, a gente vai criando esses novos repertórios. Um desmame natural é um desmame onde a criança naturalmente vai sentindo que não precisa mais disso, que ele tem tudo que ele precisa de outras formas. Com que idade, Alce? Não tem idade. Ai, mas aconteceu isso com meu filho, ele tinha 8 meses, ele tinha 10 meses, ele tinha 11 meses, ele tinha 3 anos, ele tinha 4 anos. Não tem problema nenhum. Se a mãe e o bebê, essa díade, gente, a amamentação só diz sobre mãe e bebê, não diz sobre mais ninguém. Não diz sobre mais ninguém. Ai, mas meu marido não entende. Sinto muito, ele é adulto, ele precisa entender. Nós não vamos prejudicar uma criança que não tem a parte cerebral suficiente para entender, para raciocinar. E nós vamos criar crenças e tudo pro resto da vida dela. Só para não chatear um adulto. O adulto pode, se ele quiser, ter informações, ler, olhar e assim por diante. Ah, mas meu marido se sente excluído. Ego, gente, desculpa, o ego de um adulto pode ser trabalhado e etc. A criança nós estamos lidando desde agora, nós estamos construindo o próximo adulto, né? Será que esse adulto também não se sentiu excluído quando era bebezinho e por isso hoje, se não tem alguém o tempo todo ali cuidando dele, etc e tal, ele também se sente excluído? A gente pode cuidar do nosso bebê agora. Se ele tiver todas as suas necessidades atendidas agora, apego seguro agora, quando ele for adulto, ele não vai ter problema nenhum em ver a mulher dele anos amamentando um outro filho. Porque ele já teve essa necessidade atendida quando era bebezinho, tá? Então,
O adulto, o pai, por exemplo, faz o que precisa para a esposa cuidar da cria dos dois, tá? Então, assim, é um núcleo familiar equilibrado, é esse. A dia de mãe e bebê que decide a hora do desmame, gente. Se pra mim tá bom, se pro bebê tá bom, não tem problema nenhum. Se pro bebê tá bom, mas pra mãe tá ruim, opa, talvez seja a hora de um desmame. Talvez não vá ser guiada pelo bebê, talvez vai precisar ser guiada pela mãe. Porque desde o início a mãe não guiou ou atendeu essas necessidades de outras formas e criou essas sinapses neurais na criança de que é assim que se atende suas necessidades pelo seio, mas ela tem todas as condições de criar agora. Só precisa pensar que tudo é um processo, tá? Gente, é um processo. A criança criou caminhos neurais de que é assim que se resolve as questões dela e é assim que ela vai procurar, porque é o caminho que ela conhece, que a gente ensinou pra ela. E agora a gente quer criar novos caminhos. Novos caminhos em mata fechada. Então a gente precisa de um facãozinho e a gente vai indo lá, criando esses novos caminhos. Não é de uma hora para outra, não é com meta mensal. Ai, daqui a um mês eu quero que ele desmame. Cada criança e cada mãe, cada relação vai ter o seu tempo, para que isso aconteça de uma forma respeitosa. Eu estou ensinando, eu estou ensinando a mim mesma, criando repertórios para mim mesma de como me conectar com meu filho sem ser pelo mamar. Será que eu sei? Será que eu sei me conectar com meu filho sem ser dando peito? Com o Joaquim, gente, eu não sabia de jeito nenhum. E eu falava, ai meu Deus, eu só me sinto bem com ele quando eu tô dando mamar. Quando eu não tô dando mamar, eu sinto que eu tô devendo alguma coisa, que ele vai chorar a qualquer momento. Aí quando ele mamava, eu ficava, ai, que delícia. Ai, agora tá tudo bem. Gente, ele sentia a mesma coisa. Eu precisei aos pouquinhos ir criando esse repertório, pra ir dando pra ele esse repertório que vinha de mim. Sou eu que preciso criar novos repertórios para oferecer para ele. Tá? Então, esse desmame natural acontece pela criança. Ela vai desmamando sozinha porque ela vai percebendo que ela consegue ter as coisas de outras formas. Pode ser que a própria mãe esteja mostrando isso pra ela, não tem problema. Mas talvez ela não esteja mostrando isso pra ela porque ela quer desmamar, que pra ela tá ruim. É só porque ela percebe que a criança já tem que é fluido. Que eu posso oferecer tudo isso pra ela de outras formas. E é fluido e a criança naturalmente vai desmamando. É o desmame natural. O desmame gentil, que a gente chama, é o desmame guiado pela mãe, de uma forma gentil. Nesse processo de oferecer novos repertórios. Tá? Então, o que a gente diz? Normalmente, a gente cria, gente, o desmame de dia, pra depois ir pra noite. Por quê? Porque, na verdade, nosso maior desespero é a noite, né? Da mãe que amamenta. Ai, meu Deus, eu não durmo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. São as nossas necessidades que não estão sendo atendidas. A gente tá cansado, a gente não tá dormindo, E aí a gente quer que o bebê desmame pra nossa necessidade ser atendida. Super entendível, compreensível, passo por isso também. Passei com o Joaquim, passei com a Martina e passo com a Aurora. Tá? É normal. Mas a gente pode olhar para as duas necessidades, né? Então, assim, a gente começa a ampliar o repertório de desmame com o nosso filho de dia. Por quê? Porque ele tá com o cérebro acordado. Quando ele tá com o cérebro dormindo, nós também estamos com o cérebro dormindo, a gente não tem paciência, a gente não tem quase amorosidade, a gente só quer dormir, que é uma necessidade básica para nossa sobrevivência. Então, é de dia que a gente começa a se dar para os nossos filhos de outras formas, porque talvez de noite ele não precise mais daquela nutrição, ele precisa só de nós. Por que ele pede para mamar de noite? Aí entra na ideia toda do estudo da especialização que eu fiz sobre o sono. Gente, uma criança precisa se sentir segura para dormir à noite. Lembra do mamífero? Lembra que a gente nasce sem a parte que pensa e raciocina como gente, como seres humanos pronta? A gente tá só com a parte aqui de trás, né? Que a gente fala que é a parte de baixo aqui do nosso cérebro pronto, que são as mais correlacionadas com o mamífero, com o cérebro reptiliano que a gente fala, né? Que é de sobrevivência. Então, dentro dos nossos ciclos, do sono REM, sono não REM, sono REM, sono não REM, sempre tem um despertar, tá? Sempre, é natural. Não é um despertar, ai, acordei, é um despertar do tipo, temperatura, ambiente, silêncio, segurança, volta a dormir. Nós também sempre temos. Nós, por exemplo, quando ouvimos barulho à noite, muitas vezes acordamos. Nossa, eu acordei com o barulho? Provavelmente não. Provavelmente eu estava naquele momento de passagem de um sono para outro, onde o nosso cérebro dá
aquele despertarzinho pra saber se tá tudo bem. Só que como nós já estamos acostumados com o ambiente, já sabemos se tá tudo bem, a gente nem percebe, a gente não liga o nosso lado racional, a gente só se entrega de novo pro sono e continua. É a hora que a gente se cobra, é a hora que a gente vira de lado, é a hora que a gente tá ali, o nosso cérebro ele entra em contato com o ambiente pra ver se tá tudo bem e a gente continua dormindo. O bebê é a mesma coisa. Mas, se enquanto eu entendo que a minha segurança é só o seio da minha mãe, quando eu tenho esse leve despertar e vejo que o seio da minha mãe não tá lá, eu procuro o seio da minha mãe. Por quê? Porque eu aprendi que tudo no mundo é o seio da minha mãe. A minha segurança é o seio da minha mãe. Então, nós, mães, durante o dia, vamos oferecendo para ele segurança, aconchego, acolhimento. Vamos nos dando para ele entrega emocional, senta no chão, tempo de qualidade, sem ser pelo seio. Para quando ele dormir, ele perceber, tá tudo bem, volta a dormir. Eu não preciso do seio para me sentir seguro. O silêncio, tá tudo bem. Na cama compartilhada, que normalmente é o que consegue atender as principais necessidades desse bebê, né? Nesse sentido de segurança. Opa, a respiração da minha mãe tá aqui, tá tudo bem. O calor da minha mãe tá aqui, tá tudo bem. Continua. Então, nessa passagem de um sono REM pro não REM, que a gente tem esses leves despertares e que a criança volta a dormir ou pede mamar. Não é costume. Mas é sempre no mesmo horário. Provavelmente é o mesmo horário que acontece o ciclo do sono. Tá, gente? Então, esse olhar... Oi, doutora Ana! Nossa super pediatra. É nesse olhar que nós precisamos trazer para esse desmame. Como que eu dou o que o bebê precisa sem ser pelo peito? Como que eu dou o que o bebê precisa sem ser pelo peito? A gente não vai deixar de dar o que ele precisa, a gente vai substituindo. E não tem uma idade ideal, gente. A gente vai sentindo as nossas necessidades e as necessidades do bebê. Meu bebê tem 3 anos, tem uma amiga que falou, ele tem 3 anos e 3 meses e ela ama amamentar. E ele ama mamar e tá tudo bem. Ela não tá tendo problema nenhum, isso não tá atrapalhando em nada, ela não tá se sentindo cansada. Ela adora, ok. Tem sociedades, gente, que mostram que os bebês, eles poderiam desmamar até os 6 anos, sem problema nenhum para esse bebê. Então, a gente precisa sempre pensar o que causa essas questões. É essa relação mãe-bebê. Porque é essa relação mãe-bebê, gente, que condiciona, entre aspas, cria sinapses neurais sobre as relações dessa pessoa, desse bebezinho, pro resto da vida. A nossa base da qualidade das nossas relações com as outras pessoas vem da relação com a nossa mãe. Vem da relação com os nossos pais, com os nossos cuidadores primários, tá? Então, se a minha mãe fala pra mim que eu preciso abrir mão das minhas necessidades pra ela poder atender as delas, ok, é assim que eu vou acreditar, que eu vou entender que funcionam as relações humanas. E eu vou crescer entendendo que eu preciso abrir mão das minhas necessidades pra atender as necessidades dos outros, que me amam ou que eu amo eles, alguma coisa assim. Se a minha mãe fala pra mim que agora ela não quer mais e acabou, ok, é assim que funciona a vida, né? Então a gente precisa ir entendendo que o cérebro está sempre lidando com essa sinapse que nós, mães, ensinamos para os nossos filhos. Fomos nós que lutamos para eles mamarem e agora a gente quer lutar para eles desmamarem, né? É meio conflituoso. Somos nós que damos a chupeta para o bebê calar a boca e depois queremos tirar a chupeta para o bebê parar de chupar a chupeta. Depois, somos nós que damos a mamadeira para eu poder ficar tranquila dormir a noite inteira, que a gente acredita que isso vai resolver, que na verdade é uma grande falácia, né? Mas depois a gente luta para tirar a mamadeira, tá? Então vamos lá. Pensar em desmame e pensar quais necessidades esse mamá está atendendo e como eu posso atender de outro jeito. É isso. É isso. E aí a gente vai criando esse processo de atender de outros jeitos. Meu bebê cai, eu coloco no peito, não quer dizer que eu vou parar de colocar no peito, mas eu vou fazer o seguinte, caiu, ai, tá doendo, mamá, não, tudo bem, mamá, mas um carinho também resolve, sabia? Dar junto com mamá. Uma musiquinha, um carinho, um colo, eu vou te dar mamar, meu amor. Mas antes, vamos fazer um colinho aqui pra você ver que gostoso que é também. Agora, mamá, um pouquinho. E a gente vai ampliando o repertório, a gente vai mostrando que outras coisas também dão conta. Mamá, agora você quer ficar só com a mamãe? Tá bom, pode um mamazinho. E que tal se a gente fizesse outra coisa também? E se entrega pra esse bebê de outra forma. E aos poucos a gente vai aumentando o repertório dele de entrega. A gente não vai tirar o mamá, a gente vai aumentar o repertório para o mamá ser só mais um. E quem sabe aos poucos ser o menos necessário. Né? Essa seria a ideia da gente criando esses novos caminhos de desmame.
O desmame gentil é um desmame onde a gente atende as necessidades deles de outra forma. Ah, mas eu tô pensando em desmamar, então eu vou dar mamadeira. Porque assim, meu filho, ele já tem 1 ano e meio, mas ele mama pra dormir. Então, como eu quero desmamar, eu vou dar mamadeira. Gente, vocês não estão desmamando. Vocês estão tirando ele de você e vinculando ele a uma mamadeira. Depois você vai ter que criar um processo de desmame da mamadeira, que é a mesma coisa. Como que eu desmamo da mamadeira? Lá tem a sucção, que eu aprendi que é pela sucção, realmente que eu me sinto seguro. Por que ele quer mamar antes de dormir? Pra ter você, né? Pra ter ali a sucção. Ah, eu não tenho minha mãe, mas eu tenho sucção. Ufa, alguma coisa manteve ali. Será que eu não posso me dar pra ele de outra forma antes de dormir? Né? Ficar com ele no colo, dar muito carinho, muito amor, contar uma historinha, ouvir o que ele tem pra me dizer, ouvir tudo que ele tem pra me dizer. Ai, mas já deu horário. Gente, ele tá falando com você, ele tá colocando o mundo dele pra você. Acolha esse mundo. Vá deitar mais cedo se ele fala demais antes de dormir. Aqui com as meninas eu tenho ido deitar 7 horas e tá dia muitas vezes. Eu fecho o blackout. Por quê? Porque a Martina gosta de contar, ela quer ouvir historinha, ela quer ouvir uma outra historinha que tem do castelinho, dela quer contar aqui na escola. Gente, é um momento que ela tá se abrindo pra mim. Se eu começo a bloquear isso, como é que eu quero que ela se abra pra mim na adolescência? Que ela conte comigo em outras fases da vida. Ah, mas dá uma madeira que ele dorme rápido. Entende, gente? Que nós estamos sempre olhando pra nossa necessidade de fazer a criança dormir rápido, de fazer a criança dormir sem mim, porque daí eu posso sair, porque daí eu posso fazer minhas coisas, porque daí eu posso... Gente, é um tempo tão curto. É um tempo muito curto. Daqui a pouco eles vão ter 4, 5 anos, eles não vão mais querer vocês. Depois eles vão ter 7, 8. Eles não vão mais querer vocês. Vai ser o resto da vida. O que são 8 anos, 7 anos pro resto da vida? Desse vínculo mãe-criança, né? Mãe-filho. Então, olhar pro desmame de uma forma gentil é olhar o que ele tá precisando, que é isso que está satisfazendo. Será que é nutrição? Putz, é nutrição, ele precisa de um bom mamar antes de dormir. Então será que eu não posso oferecer uma sopinha gostosa, uma frutinha gostosa e estar com ele de outro jeito antes de dormir? Ah, sou eu, ele me quer, ele só me tem à noite. Então, gente, talvez seja maravilhoso ele continuar mamando à noite, porque ele precisa de você para um bom desenvolvimento cognitivo, neural, de aprendizagem, assim por diante. Dificuldade de aprendizagem na escola, a gente pode ser um cérebro muito ativo lutando por sobrevivência. Porque desde pequenininho não teve a mãe, que precisava ter a mãe para o cérebro se desenvolver tranquilo e pensar, eu posso aprender, eu posso me desenvolver, eu posso me jogar no mundo, porque meu back tá aqui, minha mãe tá aqui. Eu não preciso nem lutar por isso, ela tá aqui. Entende, gente? Esse é o apego seguro. Se eu tenho um apego seguro, se eu não tenho medo da minha mãe fugir, se eu não tenho medo, tipo, se eu parar de mamar, minha mãe vai sumir daqui, porque ela não vê a hora de eu parar de mamar. Se eu não tenho isso, eu posso parar de mamar. Eu posso me contentar com a minha mãe de outro jeito, porque ela está para mim de outro jeito. Ela está entregue para mim de outro jeito. Ela não está pensando na lista de compras, ela não está pensando na casa suja, ela não precisa... Meu Deus, Alce, mas como é que eu faço isso? Não tem como, eu cuido de tudo. Põe na agenda. E, infelizmente, é triste pensar que a gente põe na agenda um horário para nosso filho, mas a gente põe na agenda. Se minha cabeça foi tão voltada pro Yang, que é agenda, que é tarefas, que é checklist, que é resultado, que é títulos, que é profissão, que é carreira... Então, se estar com meu filho entregue, eu preciso de um tempo, sabendo que todas as outras coisas estão organizadas aqui em outros tempos, põe na agenda. É uma forma da gente começar, né? Se pra mim é tão difícil, porque eu tô sempre pensando toda... Calma, se na minha agenda está que a compra eu vou fazer tal hora, que a lista de compra eu vou fazer tal hora, pra compra eu vou fazer tal hora, pra daí eu sentar pra trabalhar tal hora, pra daí eu atender cliente tal hora, pra daí eu fazer isso tal hora, pra daí eu arrumar a casa tal hora, pra daí isso aqui tal hora, opa, tem esse espaço aqui que eu posso só me entregar pra ele, eu não preciso pensar em mais nada, porque todo o resto já tá organizado. Por isso que a gente fala que mãe no puerpério, que precisa se entregar pro bebezinho, precisa ter uma rede de apoio maravilhosa pra cuidar de todo o resto. Porque ela não pode estar pensando na compra, ela não pode estar pensando na dispensa, ela não pode estar pensando no trabalho, ela não pode estar pensando no marido, que, meu Deus, vai ficar triste se não sei o que. O marido tem que ser esse apoio emocional pra mãe e tem que ter uma rede de apoio inteira pra cuidar da casa, cuidar das compras, cuidar da roupa, porque ela precisa se entregar pra esse bebê. Por isso que antigamente as mulheres, quando tinham filhos, tinham um grupo, a tenda vermelha, um grupo de mulheres que ficavam em volta ajudando a dar conta de todo o resto, para essa mãe poder se entregar para esse bebê. Por isso que tinha aquele período, como é que era o período que o marido não podia nem ver a mãe, muito menos ter relação sexual, porque ela não podia ter que se preocupar com esse tipo de coisa, ela só precisava se entregar para esse bebê. Esse, gente, era o ideal para um bom vínculo, um bom puerpério, um bom não sei o quê. Nós criamos nesse mundo moderno a mulher que em 15 dias, nossa, já tá trabalhando, já tá resolvendo tudo, já tá... Não constrói esse
esse vínculo, essa entrega emocional que faz com que a criança possa ficar tranquila para se desenvolver tranquilamente, sem precisar ficar gritando pela sua mãe, hipervigilante, pensando se ela tá ali, será que ela vai vir, será que eu vou sobreviver, será que não sei o quê. É isso que nós fizemos com os nossos bebês. Por isso que eles são tão grudados na gente, nesse sentido de, opa, mamá, opa, minha mãe tá aqui, mamá, opa, sabe? Eles vão criando autonomia, independência, conforme o tempo for passando, a partir desse apego seguro. A partir do momento que ele souber que ele pode chorar com a gente, que ele pode pedir a gente, que o que ele pedir a gente vai atender, que a gente vai olhar, que nós estamos aqui pra eles e ao mesmo tempo pra nós. Por isso que a gente precisa de rede de apoio, sempre. E o desmame vem nesse olhar de que necessidade ele tem, como que eu posso ir ajudando ele a atender essas necessidades de outra forma que não pelo seio. Alce, ele mama a noite inteira, ele te quer. Ele precisa sentir segurança. Se dê mais pra ele de dia. Ai, Alce, eu não consigo me dar pra ele de dia. Então deixa ele mamar de noite. Deixa ele mamar de noite que ele tá satisfazendo as necessidades neurais dele pra poder se desenvolver bem. Sabe o potinho de amor? Sabe o potinho de... a gente chama potinho de mãe. Eu tenho a minha mãe. Mesmo que seja só de noite, mas eu tenho. Ela tá aqui pra mim. Ela me atende de forma amorosa, ela me acolhe. Se não for pelo peito, não tem problema, acolha de forma amorosa, acalente, eu tô aqui pra você, eu sei que você tá precisando de mim. Às vezes nós ficamos tão corridos o dia inteiro, eu vejo isso, a Aurora ainda mama. Ainda não sinto vontade de desmamar a Aurora. A Aurora ainda mama, ela tem 2 anos e, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março vai fazer agora, né? Ela tem 2 anos e 4 meses, porque ela é bem do comecinho do mês. E muitas vezes durante o dia, quando eu tô na correria, preocupada de fazer disso, daquilo, eu tô com eles, nossa, eu tô resolvendo isso, resolvendo aquilo. Chega a noite, ela acorda bastante à noite, e eu percebo, eu não me dei pra ela de dia. Eu não me dei, eu preciso me dar pra ela de noite, ela precisa de mim, eu preciso me dar pra ela de noite. Então, quando eu consigo pensar que o bebê, ele é puro desenvolvimento neural, puro desenvolvimento social, puro desenvolvimento humano, ele tá só o tempo todo aprendendo e se desenvolvendo. Só, gente. Ele não tá fazendo nada pra provocar a gente. Ele não tá fazendo nada pra tirar a gente do sério. Ele não tá fazendo nada. Ele está só se desenvolvendo. E ele pode se desenvolver se ele não precisa se preocupar com a sobrevivência dele o tempo todo. E como que ele não se preocupa com a sobrevivência dele o tempo todo? Nós sendo responsivos. Nós atendendo às suas necessidades. E criando repertório em nós de como se atende a necessidade de criança sem ser pelo peito. Nós não sabemos, precisamos criar, tá? Então, como que a gente cria esse repertório? Vamos se abrir para isso. Vamos olhar como que eu posso atender a necessidade de atenção do meu filho de presença sem ser pelo peito. Será que eu posso deitar com ele, contar historinha, estar ali, sentir, ouvir? Será que eu posso ficar com ele no colo mais tempo? Será que eu posso olhar para ele, olho no olho mais tempo? Será que eu posso, toda a troca que eu for fazer dele, olhar no olho dele, me entregar pra ele nessa troca, cantar, não ficar trocando pensando, filho, vamos trocar logo, porque daqui a pouco eu não ficar trocando ele conversando com outra pessoa. Ai, Alce, mas é impossível. Ok, então se dê de noite. Se dê pra ele em algum momento, gente. A gente só está fazendo bem pros nossos filhos. Para me dar, precisa ser pelo peito? Não. Mas lembrem-se, nós precisamos criar repertório pra eles de como eles nos têm sem ser pelo peito, tá? E aí nos ter de verdade. Porque se eles não têm de verdade, pelo menos o peito eles têm. Fisicamente falando, eles nos sentem dentro dele literalmente, né? Eles sugam o nosso mamilo que vai pra dentro deles, eles nos têm dentro deles, eles precisam nos ter dentro deles emocionalmente para poder liberar o nosso seio, tá? Então, é um processo que cabe a nós ampliar o nosso repertório. É muito mais fácil dar o peito e calar a boca do nosso filho, muito mais fácil para todas nós. Mas a gente pode começar a conhecer esse choro. O que ele tá precisando? Será que ele tá precisando só de carinho? De mim? Será que ele tá precisando de alguma coisa mesmo? Será que ele tá precisando de uma pomadinha, de um curativo, de uma aguinha? A Aurora, ela fica coçando, aí ela fala, mamá melola, mamá melola. Eu falo, filha, sim, mamá melhora. Mas sabe o que também melhora? Uma aguinha. Aí eu pego água mesmo, eu refresco a coceira e sopro. Porque quando ela esfria, né, ela para de coçar. Aí eu fico soprando, olhando no olhinho dela, olha o soprinho da mamãe. Gente, ela fica encantada, a coceira passa e ela fica muito feliz. Antes só a mamãe resolvia, sabe? Então a gente pode ir criando, e neste momento eu estou ali pra ela. Eu estou preocupada se realmente a coceira vai passar.
Eu estou ali soprando, olhando no olhinho dela, percebendo a alegria dela de sentir esse sopro. Eu posso criar o sopro de fada, eu posso criar uma musiquinha. Nós temos uma musiquinha que chama Sana Sana, bem bonitinha. A gente passa a mão no dodói e fala: Sana Sana, colita de rana, se não sará hoje, sarará amanhã. Tem hora que ela vem quando ele fala: mamãe, sana, 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 sana. Não é mais mamãe mamá. Quer dizer que ela, ai meu Deus, Alcione, ela precisava do mamá e você não dá mais? Não, ela não precisava do mamá. Ele precisava do carinho, da atenção, do acalento, do cuidado, do amor que o mamá proporcionava. E eu posso proporcionar isso de outras formas. Entende, gente? Então a gente precisa, ou pode, se a gente quiser, não tem problema continuar dando mamá, entendam isso. É sempre a decisão, é sadia de se pra mim tá bom, se pro bebê tá bom pra todo mundo, não tem por que mexer. Não, começou a me incomodar, eu comecei a sentir que ele tá tendo, sei lá, questões de socializar com outras pessoas porque ele quer mamar o tempo todo. E é tão legal socializar, eu tô vendo que é importante pra ele ali com a vovó, com a titia, com não sei o quê. Talvez ele possa aceitar da vovó um carinho, né? Aceitar da mamãe um carinho, do papai um carinho. Então talvez eu vou começar a ensiná-lo que talvez um carinho também resolva, não só mamar. Você vai percebendo. O seu bebê vai te dando sinais. Né? Você vai percebendo e você vai construindo esses novos repertórios com eles. A mamadeira é a mesma coisa, gente. A gente substitui pela mamadeira desnecessariamente, tá? A criança não precisa largar o peito e pegar o mamá. Nós estamos ensinando a criança que ela continua precisando da sucção. E aí depois tirar a sucção é muito pior. Que é o que acontece com a chupeta também. Eu usei chupeta na Martina. A Martina chupa chupeta até hoje. Ela tem 4 anos, ela chupa pra dormir. Eu ainda não consegui criar um repertório dela de segurança pra dormir. E ela sabe disso. Ela fala assim: ai, mamãe, hoje eu não tô me sentindo segura, eu queria muito uma chupeta. Eu falo: filha, pega. Por quê? Porque eu tô com a Aurora. E eu não quero que ela sinta que ela precisa abrir mão das necessidades dela, porque eu não quero que ela chupe chupeta. Ai, Alce, mas talvez o dente dela, depois, ó, os dentistas aqui vão me matar. Ok, depois eu vejo isso. Agora eu vou atender as necessidades dela. Tá? Então, assim, se eu não consigo atender as necessidades dela, às vezes o Dinho consegue estar com ela, porque o Joaquim tá fazendo outra coisa, o Joaquim dorme um pouquinho mais tarde. E aí ela se acalenta no Dinho. Mas se eu não consigo, se ela... A chupeta é ótima ferramenta. E eu dei chupeta pra ela exatamente porque eu não conseguia atender o Joaquim e ela ao mesmo tempo. E aí eu acabei decidindo conscientemente de dar a chupeta pra satisfazer essa necessidade de sucção. E aí eu consegui atender o Joaquim e consegui, sabe? A Aurora já não dei chupeta também. Então a Martina foi a única que chupou chupeta do meio. E a Aurora, eu não dei chupeta. E eu tenho conseguido atender as necessidades dela sem precisar da chupeta. E ok, não tem problema nenhum. Tem pessoas que têm um objeto de transição e não tem problema nenhum também. Gente, vamos tirar essa ideia de certo e errado, tá? A psicanálise fala que o objeto de transição é super positivo, que é eu me apego a um paninho pra me sentir segura, já que, né, eu não vou ter minha mãe o tempo todo. Não tem problema. Se a gente não consegue dar o que ela precisa de um jeito, a gente dá de outro. Tá? Mas a gente não precisa substituir a sucção do peito por uma sucção de mamadeira. A gente não precisa substituir o leite materno pelo leite de vaca. O leite de vaca é bom pra vaca. A gente tem coisas boas nele pra nós? Tem, mas tem coisas ruins também. Não é necessário. Tá? A gente pode ter o cálcio em outras coisas do leite, queijo, em iogurte natural, onde já foi processado várias coisas ali que fazem mal pra gente. Então, não precisa colocar mamadeira. Ah, Alce, mas eu substituí, eu coloquei a mamadeira. E agora? Como que eu desmamo da mamadeira? Do mesmo jeito do desmame do peito. O que ele tem pela mamadeira que é tão importante pra ele? É a segurança? É a sucção? Como é que a gente pode ajudando ele a perceber que ele consegue ter essa segurança de outras formas? Será que eu posso me dar pra ele mais do que mamadeira? Ai, Alce, mas era tão mais fácil. Eu coloco ele lá no berço, dou uma mamadeira, saio, ele dorme sozinho, sem mim. Ok. Se você quiser continuar mantendo fácil, não tem problema nenhum. Nós não estamos falando de facilidade. Nós estamos falando de processo de desenvolvimento neural e de construção de sinapses de segurança. Né? Se eu estou seguro, se eu estou bem, eu posso me desenvolver. Se eu não estou seguro, se eu não estou bem, eu fico minha vida toda lutando por sobrevivência. Por quê? Porque o mundo é perigoso, porque o mundo é hostil, e aí nós temos dificuldade de aprendizagem na escola, nós temos dificuldade de relacionamentos depois, nós temos autoestima super abaladas, nós temos... Por quê? Porque eu cresci desde pequenininha entendendo que eu preciso lutar pela minha sobrevivência. Não é seguro. Não é seguro. E aí eu tô o tempo todo achando que tudo é uma ameaça. Né? Nós temos muitas crianças, inclusive crianças de orfanatos, que estão o tempo todo achando que alguém vai aprontar alguma coisa com elas. Elas não tiveram apego seguro no começo, né? Muitas crianças, não tô dizendo que todas, tá, gente? Por favor, não vamos generalizar aqui. Muitas crianças adotadas que passaram por situações complicadas antes de ser adotada, ou que até foram adotadas e mesmo assim os pais não conseguiram trazer essa situação
esse contexto de apego seguro, de satisfazer as suas necessidades, ser responsivo, ser muito amoroso, mais amoroso até, né? Se entregar mais até, porque já não teve lá atrás, já ficou gravado que não tem. Então mudar isso é muito mais trabalhoso, tem que se doar muito mais amorosamente, dar muito mais amor, muito mais responsividade, responder muito mais às suas necessidades, para você poder construir novas sinapses que substituam aquelas iniciais. É muito mais trabalhoso, mas é possível. Para que possamos ter adultos que não vejam o mundo como uma ameaça, que possam se entregar para relações, que possam ser cuidadosos uns com os outros, respeitosos uns com os outros, que não aprendam que precisam abrir mão das suas necessidades para fazer as necessidades dos outros que nos amam. Eu amo tanto a minha mãe e ela quer dormir. Ela me disse que ela precisa dormir, por isso eu vou abrir mão da minha necessidade. Ele aprende isso com choro, lógico, mas ele aprende. Tá? Então a gente pode aos poucos ir trazendo tudo isso com muita calma, com muito amor, com muito respeito e entendendo que a gente começa o desmame ampliando o repertório de entrega no atendimento das necessidades dessa criança. Como eu entendo o que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo peito, mas o que ele está precisando aqui? É nutricional? É emocional? Sou eu? É a minha entrega? É a minha presença? É o que ele está pedindo nesse peito? Ele precisa desse peito por quê? E aí eu dou, mas eu amplio o repertório, dou outras coisas também. E aos poucos eu vou mostrando pra ele que eu posso dar um pouquinho isso antes do peito, que eu posso dar isso também antes do peito. Começo com o dando peito, depois eu acrescento alguma coisa. Começo dando peito, acrescento um carinho. Começo dando peito, acrescento uma musiquinha, acrescento um outro jeito. Depois, da próxima vez, talvez eu tenha a musiquinha antes do peito. E a gente vai ampliando o nosso repertório, ampliando o nosso repertório, que a criança vai entendendo num sentido de criando sinapses neurais, não é de entender no sentido racional, porque o lobo frontal, né, ainda não tá pronto, que é onde a gente raciocina de verdade, mas ela vai criando sinapses neurais de que, opa, esses caminhos também são suficientes para minha necessidade. Opa, esses caminhos também são suficientes para eu ter a minha mãe. Opa, esses caminhos também são suficientes para acalentar a minha dor. Opa, esses caminhos também são suficientes para lidar com a minha tristeza. Opa, chorar é o suficiente para lidar com a minha tristeza. Deixar a tristeza embora, porque as emoções vêm e vão, eu não preciso calá-la. Olha, eu vou aprendendo com a mãe oferecendo esse repertório. Ok? Faz sentido para vocês, gente? Quero que vocês escrevam aqui para mim o que vocês estão achando, se tem mais perguntas. Não existe um tempo, não existe um prazo, não existe uma idade a dia de mãe e bebê que vão olhar para isso, tá? E lembre-se sempre, as necessidades dos dois precisam ser vistas. Então vamos sempre considerar isso. Por quê? Porque se o bebê percebe com o seu exemplo que você abre mão também das suas necessidades para atender ele vai aprender isso também, tá? Por exemplo, tem uma mãe uma vez que escreveu pra mim que o bebê dela mamava mexendo no outro seio, que machucava muito ela, mas que ela não conseguia tirar porque ele chorava. É um limite, gente, é um limite do corpo. Se você é um exemplo que tudo bem alguém que você ama te machucar porque você não quer deixar ela triste, o que nós estamos ensinando pros nossos filhos? Tá? É exemplo. Não, ele não pode te machucar, mesmo que ele chore. E você vai dizer pra ele, filho, a mamãe te ama muito e você não pode me machucar. Tá bom? Se você quiser fazer um carinho na mão da mamãe, se você quiser fazer um carinho no rostinho da mamãe, aqui faz dodói. Você não pode me machucar, ninguém pode me machucar, ninguém pode te machucar, ninguém pode machucar ninguém, é o limite do corpo das pessoas. E a gente vai sempre colocando os limites reais, verdadeiros, com amorosidade, não é? Tira a mão daí, ai, machucou a mamãe, que horrível, que feio, que... Não. A gente pode colocar os limites de forma sempre amorosa. Você tem necessidade de mexer na mamãe? Mexe na mão da mamãi. Ah, se você de mexer numa pontinha, ó, tem um paninho aqui com uma pontinha, que tal? Vamos tentar esse paninho aqui? Pra você poder satisfazer a sua necessidade? Tá? Excelente, faz total sentido. Agora entendo que meu filho mais velho precisava de mim, por isso mamava tanto à noite. Exatamente, eles precisam da gente e a gente não se dá de dia. E a gente também não quer se dar de noite. E aí o que eles vão fazer? O cérebro deles estão gritando, você precisa da sua mãe, mãe, ela. Nós somos sinônimo de bom desenvolvimento pra eles. Tá? Se eles nos têm, eles podem se desenvolver. É o cérebro do mamífero. É assim.
E é por isso que é assim. E aí a gente vai criando um repertório de como se dá pra eles de verdade, sem precisar ser pelo peito, podendo ser de dia, quem sabe ser de noite, mas sem precisar ser pelo peito. A cama compartilhada é um ótimo meio de a gente se dar para os nossos bebês, sem muitas vezes ser pelo peito. Pelo peito também a cama compartilhada é ótimo, porque a gente não precisa levantar, não precisa acordar, né? A gente tem toda uma ciência mostrando aí que só tem benefícios também. Então, tudo isso faz sentido. Ai, Alce, mas meu marido não aguenta, a gente não consegue cama compartilhada. Não tem problema. Se não funciona para sua família, não tem problema. Como que você pode resolver isso de outras formas? Será que você pode deitar com o seu filho na cama dele até ele estar tranquilo e você voltar pro seu quarto de novo? E aí você deita de novo durante a noite quando ele chama e depois você volta pro seu quarto de noite? Ai, mas eu fico muito cansada. Como você pode dormir a noite inteira na cama dele? Ai, mas meu marido reclama. Você pode conversar com seu marido? Sempre a gente pode ir pensando em situações, tá? Então, a ideia é como a gente vai solucionando e olhando para as necessidades de todos os envolvidos. É por pouco tempo. E pode construir sinapses neurais super fortes. A gente fala, quanto mais apego segura essa criança na infância, mais forte é seu cérebro, mais segura ela se sente, mais ela pode ir pro mundo, se desenvolver com tranquilidade, se jogar, porque ela sabe que tem back. Tá? Ela sabe que tem sempre alguém ali que pode ajudar ela a lidar com tudo que vier. Não quer dizer que é alguém que vai passar a mão na cabeça dela diante dos erros dela, mas vai ajudá-la a lidar com esses erros, porque errar é humano, todo mundo vai errar. Ai, ontem o Joaquim mexeu com uma faca e aí ele se cortou e ele veio, mamãe, eu tô me sentindo muito mal porque eu fiz uma coisa e eu sabia que eu não podia fazer e eu me machuquei. Eu falei, filho, mas machucou muito? Ele falou, não, ó, nem doeu, mas eu cortei aqui, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, nossa, filho, e agora? Não, tá tudo bem. Eu falei, mas o que você aprendeu? Não posso mexer com essa faca. Eu falei, vamos procurar outra então, que daria pra você fazer o que você quer fazer? Ou então você podia ter pedido pra uma mãe fazer pra você, eu sei, não sei o que. Ok, sabe? Então assim, a gente não precisa punir a criança porque ela fez algo errado. Errar é o caminho de aprendizagem. Então, começamos o desmame com ampliando o repertório para atender as necessidades da criança. Ela tá pedindo mamar o que ela realmente precisa. Como que eu atendo essas necessidades de outra forma? E assim, aos pouquinhos, a gente vai ampliando o repertório da criança para ter tudo o que ela precisa, sem ser pelo mamar. Só que nós precisamos criar esse repertório, tá bom? Sensacional, Alce, parabéns. Percebo no seu consultório que muitas mães perdem o prazer de amamentar. Como ajudar essas mães? Legal, Ana. Eu acho que a ideia do prazer de amamentar vem nesse processo de talvez seja a hora de desmame para ela, né? Ou o que tá por trás desse desprazer? Né? A gente sempre diz que tudo que tem a ver na relação com a criança é preciso terapia. Né? Por que eu estou sentindo desprazer em amamentar o meu filho? O que esse amamentar meu filho diz sobre mim? O que eu posso olhar para mim? Sempre oportunidade de terapia, sempre oportunidade de autoconhecimento. Por esse bebê é muito novinho, ele ainda precisaria do mamar, então talvez eu precise ter um suporte emocional para eu conseguir me dar desse jeito para esse bebê, né? Gente, é muita entrega, é muita entrega. Nós precisamos ter suporte emocional, psicológico, é muita entrega. Nós não fomos educadas para se entregar desse jeito, a gente foi educada para dar resultado no mundo. A gente foi educada para checklist. Tá? Que é o grande quê dessa geração. Não é que nossos pais erraram, era a demanda da geração. Cada geração vem com uma demanda, a gente percebe isso. A demanda dessa geração é que a mulher conseguisse esse espaço. E a gente tá conseguindo. Mas agora existe uma outra demanda da gente conseguir esse equilíbrio, tá? Então, muito importante a gente entender que a gente precisa de apoio emocional, físico, estrutural, logístico, para conseguir atender com respeito às necessidades dos nossos filhos e às nossas necessidades. O meu desprazer em amamentar pode estar numa hora de desmame, e aí nós vamos olhar para todo o contexto, ou pode estar numa necessidade minha não sendo atendida, e eu preciso olhar para isso, porque daí eu vou desmamar e deixar de atender uma necessidade do meu filho, que talvez ainda não fosse hora de desmame, né? Dependendo dos meses que ele tem, dependendo de como é o contexto familiar, e assim vai. Então é sempre bom um olhar bem particular para cada família e entender que é sobre ela. É sobre ela, né? Eu não tenho mais prazer em mamar, é sobre mim, em dar mamar. Como eu vou olhar para isso, né? Vou fazer terapia, vou buscar ajuda, vou buscar até consultora de amamentação, que talvez possa ter um olhar mais profissional nessa questão técnica e até de apoio emocional para esse momento. E entender, é sobre você, não é sobre o seu bebê. Então, olhe para você e olhe para o seu bebê também, né? E aí vai ampliando esses repertórios. É isso, gente. Com o Pedro a gente fez menos cama compartilhada, com o Joaquim bem menos. O Joaquim é muito mais seguro emocionalmente, muito visível.
Ah, legal. Até hoje, com 9 e 6 anos, a gente tem dias de cama compartilhada. Até eu durmo melhor. Ai, nem fale, Adri, eu durmo muito melhor com eles junto. O Joaquim dorme no quarto dele, né? Ele gosta de dormir no quarto dele. E as meninas dormem comigo. E aí, quando vem visita, o Joaquim vem dormir com a gente no nosso quarto. E eu falo pra ele, ai, filho, é tão gostoso ter você no nosso quarto. Ele, eu gosto de ficar no meu quarto. Eu falei, eu sei, filho, mas pra mim é tão bom pensar que você tá aqui. Que se você fizer qualquer barulhinho eu vou ouvir. Eu durmo tão melhor também, eu durmo bem mais tranquila. Eu tô sempre muito atenta aos barulhos da casa, né? Ele tá lá no quarto dele e tal. E aí, quando ele tá no meu quarto, eu durmo bem melhor. Gente, é isso. Estou à disposição e perguntem o que precisarem no direct, tá bom? E fico aqui. É isso aí, Andressa. Ampliação de repertório. Qualquer coisa a gente vai trocando figurinhas. Beijo, encaminha essa live pra todo mundo que vocês conhecerem, porque vocês sabem, precisamos ter adultos mais saudáveis, até pra conviver com os nossos filhos no futuro, né? Mais saudáveis emocionalmente, mais saudáveis psicologicamente, emocionalmente, mais fortes, pra que a gente possa ter uma sociedade cada vez melhor. Então, encaminhem pra todo mundo que vocês conheçam. Pode ser que seja a mãe da futura esposa do seu filho, que ela seja mais saudável, mais forte. Pode ser que seja qualquer um, né? O chefe do seu filho, o funcionário do seu filho, o parceiro, o colaborador, o sócio, que toda essa sociedade do futuro possa ser mais saudável. Tá bom? Então, beijos. Ai, Raíssa quer dormir. Ai, Raíssa. Bom, eu não sei exatamente o seu contexto, mas eu te entendo muito bem. Todas queremos dormir, né? Vamos olhar para o sono dos nossos filhos, para atender as necessidades deles, para daí a gente poder também atender as nossas. Não dá pra gente achar que eles precisam dormir pra gente dormir, porque a gente tá querendo que eles atendam as nossas necessidades, e é ao contrário, né? Nós somos o adulto da relação que precisamos fazer com que isso tudo se encaixe, tá bom? Se quiser me mandar coisa no direct, estou à disposição também. Um beijo, gente. Até mais.